para poder enxergar aquilo que é espiritual, nós precisamos que o Senhor tire de nós a visão daquilo que é humano, daquilo que é material, amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos rapidamente. Espírito Santo de Deus, nesse momento agora nós estamos aqui para a ministração da Tua Palavra. Apresento diante de Ti, Jesus, a minha vida e a desse povo, como o irmão Paulo César bem orou. Mas eu quero reforçar, meu Deus, um único momento nessa oração. Que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor tire a incredulidade dos nossos olhos. Que o Senhor tire o desvio da nossa visão. Mas que a partir de agora, o Senhor comece a trabalhar em nós a visão da promessa, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, você que está atento à ministração de hoje, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando nós falamos dos versículos em que lemos, existem alguns atos que marcam a vida e a fé cristã. Existem alguns atos que marcam a realização de um cristão. E que atos são esses, irmão João? São 3 atos, cada um desses atos, eles são divididos em duplas, e o primeiro é o arrependimento de pecados e o nascimento de fé. Um dia eu e você, nós decidimos, levantamos a nossa mão e dizemos, eu quero aceitar esse Jesus. Ao aceitar a Jesus, você estava dizendo, Senhor, quero me arrepender dos meus pecados e das minhas falhas. Senhor, eu já não quero mais cometer os mesmos erros e seguir a mesma vida que eu seguia. Eu já não quero caminhar pelo mesmo caminho que eu caminhava. Então, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, na verdade, o primeiro passo que nós damos foi dizer, Senhor, eu me arrependo verdadeiramente. Quando você chega aqui na frente, o pastor ou o irmão, o líder daquele momento, ora por você, ali é plantado em você a primeira semente, a semente de fé. Então, no primeiro dia com Cristo, meus amados, você se arrepende e é plantado dentro de você a fé. Só pode herdar a promessa aquele que tem fé. Porque, meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é a continuidade do arrependimento de pecados. A segunda coluna do Evangelho, aquele que nós acreditamos e servimos, estamos aqui para celebrar nessa noite, já fica um pouquinho mais adiante. E que segunda coluna é essa, irmão João? É o batismo nas águas, e o segundo passo acompanhado dela são as orações e os atos de imposição de mãos. Quem tem vindo aqui nas terças-feiras, levanta a mão e dá um glória. Toda terça-feira nós estamos aqui, amados, com oração de imposição de mãos, porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, e o próprio Jesus também foi até as águas se batizar, esse é um ato que deve ser celebrado e comemorado, porque no dia que aceitamos, nós nos arrependemos, mas no dia que nós nos batizamos, nós sepultamos a velha criatura. Então nós precisamos permanecer, aleluia, com a tradição, permanecer realizando o batismo como uma regra, como um firme fundamento da fé cristã. E o segundo, irmão João, são a imposição de mãos, porque você não se batiza sozinho. É alguém que vai, deita ali você nas águas, afunda você na água e traz você como uma nova criatura. Queridos, por que nós não nos batizamos sozinhos? Porque sepultar a velha criatura exige testemunhas. Diga assim para o seu irmão, exige testemunhas. Aleluia. Isso, amados, é a predição de Deus nos informando que os atos e o uso do Senhor através da nossa vida são sempre acompanhados de testemunhas. Nenhuma promessa vai se cumprir na tua vida para ficar somente em secreto. Ah, irmão João, mas eu não estou preparado. Eu não gosto de aparecer, eu quero reservar a minha imagem, eu não gosto de estar no altar, eu não gosto de estar à frente. Não importa o que você gosta ou deixa de gostar, o que importa é que quando Deus realizar, vai ter testemunhas. Irmãos, eu adoro, às vezes por conta do trabalho, eu adoro falar um pouco mais brando certas coisas, mas tem hora que vem a inspiração do Senhor, e a palavra do Evangelho é meu como João Batista. Se você quer, venha. Se você não quer, não se preocupe, tem outro atrás de você disponível querendo. Se você não quiser aparecer, está tudo bem, mas vai ter alguém que o Senhor vai fazer cumprir na promessa e vai tomar o teu lugar. Mas a promessa de Deus, quando se cumprir na tua vida, vão ter testemunhas.
porque tudo aquilo que o Senhor faz exige uma confirmação do que foi feito. Então, o batismo nas águas e a imposição de mãos é o segundo pilar que nós temos da vida cristã. O terceiro pilar da vida cristã, meus queridos, é a ressurreição. Até melhor, conduzindo você nos fatos e momentos, é a morte de cruz e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. No dia que provarem, se conseguirem provarem, que jamais conseguirão, se alguém conseguir provar que Jesus não morreu e que ele não ressuscitou, o evangelho em que nós acreditamos, ele não existirá. Mas se passarão céus e terra e a palavra do Senhor permanecerá intacta. Até hoje o povo visita, vai lá no túmulo e ele está vazio, porque ao terceiro dia o Yeshua HaMashiach, em que eu e você nós acreditamos e servimos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então esse é um pilar do evangelho, e existe um braço, não é um pilar, mas é um braço, diga assim para o seu irmão, um braço, que circula todas essas áreas. Existe um braço que circula pelos 3 pilares do evangelho. Aí você me pergunta, que braço é esse, irmão João? Pergunto, que braço é esse? Que braço é esse? O braço da promessa. Existe uma grande confusão em nosso meio, amados, entre o que é revelação, profecia e o que é promessa. Vamos começar de trás para frente. A revelação é trazer às claras aquilo que estava em oculto e escondido, fato passado ou fato presente. Você pode estar na casa do Senhor, Deus levantar alguém em revelação e dizer para você, olha irmão, nesse momento está acontecendo uma reunião contra você, mas o Deus que revela é o Deus que está agindo ao teu favor. Eu já presenciei isso nessa casa. Pode acontecer de alguém revelar um fato passado que aconteceu na tua vida e a pessoa chegar para você e dizer, irmão, aconteceu isso, mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado, aí depois vem a profecia, e através disso você vai receber isso, vai alcançar aquilo, vai fazer isso e vai chegar nesse estágio. Então existe revelação e profecia. Vamos classificar a profecia. A profecia, meus amados, está correlacionada aos atos futuros. Diga assim para o seu irmão, atos futuros. É quando o Senhor usa alguém para profetizar ao meu e ao teu favor. E a profecia, meus amados, pode ser muitas vezes uma correção, pode ser um ajuste, pode ser uma bênção, pode ser um recado. A profecia, ela tem diversas classificações. E o que é a promessa, irmão João? A promessa, ela também lida com fatos futuros, mas na promessa, meus queridos, existe uma garantia de compromisso. Irmão João, na profecia corre risco de não acontecer? Não, ela também acontece, só que a profecia, muitas vezes, ela tem um caráter informativo. Deus está informando para você o que é que Ele vai fazer. Na promessa, Deus está te garantindo o lugar que você vai chegar. Na visão da promessa, amados, é o Senhor nos garantindo o lugar que nós vamos alcançar. Pergunta assim para o seu irmão, qual é o lugar que tu quer alcançar? Queridos, hoje estou abrindo mão da hermenêutica, da exegese para essa ministração, então vou incomodar um pouquinho você hoje. Nós precisamos ter conhecimento e aplicabilidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que um dia o Senhor chegou para Abraão e disse, sai da tua tenda e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor estava direcionando Abraão a sair da sua casa. O Senhor estava direcionando Abraão a ir a um lugar que o Senhor iria direcioná-lo e mostrá-lo. O Senhor também prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, que dele sairia uma grande nação, sairia uma grande descendência. E o tempo foi passando e a promessa com Abraão não se cumpria. Os dias foram chegando, Abraão foi envelhecendo e a promessa simplesmente não acontecia. E meus queridos, da mesma forma como a irmã Janaína mencionou aqui, eu quero dizer isso para você, os dias vão passando e parece que o Senhor não vai cumprir as promessas dele na nossa vida. Tem irmãos que estão aqui presentes, que receberam promessa de Deus no dia que levantaram a mão e aceitaram a Jesus. Tem irmãos que estão com promessas com 3, 4, 5, 10 anos no caminho. E parece que a promessa não vai se cumprir. Com Abraão foram se passando os dias, as semanas, os meses e os anos, e parecia que a promessa nunca iria ser
realizada. Até que um dia, homens, que na verdade eram anjos, visitam Abraão e Sara e falam: quando retornarmos aqui, daqui a mais ou menos 1 ano, você terá dado à luz a um menino. E Sara, meus amados, olha para aqueles homens e dentro do coração dela, ela ri. Dentro do coração dela, ela não entende aquilo que estava sendo dito. Abraão, por sua vez, olha e diz: eu já estou beirando os 100, Sara já está beirando os 90, nós percorremos diversas terras, passamos por diversos lugares e nada aconteceu. Eu quero dizer algo para você que tem muitas vezes uma unção de peregrino e que vive andando e passeando. Você passeia, roda, circula, vai de um canto, vai para o outro, achando que naquele lugar Deus vai fazer, que naquele outro o Senhor vai realizar. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, tu vai parar de andar porque o Jesus que prometeu, Ele vai realizar. Abraão, amados, rodou a terra do Egito, subiu, desceu, foi para um lado, foi para o outro, mas o Senhor não estava realizando enquanto ele estava andando, mas quando ele se estabeleceu na terra em que o Senhor o ordenou, aí é que veio Isaac. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Sara, quando olhou para aqueles homens, disse: eu já não tenho mais prazer. Muitas vezes você chega à casa do Senhor e diz: eu não tenho mais prazer de cultuar, eu não tenho mais prazer de louvar. Sara não tinha mais prazer de deitar-se, coabitar com Abraão. Você chega aqui e diz: eu não tenho mais prazer de orar, eu não tenho mais prazer de ler a Bíblia, eu não tenho mais prazer de jejuar, eu não tenho mais prazer, aleluia, de vir às consagrações, de me dedicar. Mas não importa aquilo que você gosta, o que importa é que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ora, Abraão beirando os 100, Sara beirando os 90. Amados, a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher belíssima. Sara era uma mulher belíssima. Olhe para uma mulher que está do seu lado e diga: diante de Deus, você é a flor mais bela que existe. Sara era uma mulher belíssima. Abraão era um homem próspero e abençoado. E a promessa não se cumpria. Significa dizer, amado, que a condição financeira que eu e você tem não determina nada sobre a condição da promessa. Mais dinheiro do que eu e tu tinha Abraão, proporcionalmente falando para a época. Mas a condição financeira não determina se a promessa vai se cumprir agora ou amanhã. O que determina é o dia que o Senhor marcou para ela ser realizada. Já tem alguns dias que o Senhor tem me incomodado, chacoalhado, mexido comigo a respeito de tempo e de idade. Amados, tem alguns dias o Senhor tem trabalhado isso, essa temática. Eu circulo entre as passagens e essa temática ela está presente comigo para falar de tempo e idade. Com a idade vem a experiência. Amém? Por exemplo, eu não posso dizer que tenho a mesma experiência que a irmã Denise, porque com a idade, irmã Denise, vem a experiência. Com a experiência vem a sabedoria. Só que quando Abraão, que já tinha vivenciado muito do que Deus já tinha dito, recebeu a promessa, ele riu. Ele duvidou. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. O tempo e a idade nem sempre determina como vai acontecer e quando vai acontecer. Para Abraão ele já era velho demais. Para alguns que aqui estão, às vezes olham para o altar, olham para o que acontece aqui e dizem: eu ainda sou novo demais. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência nem a sabedoria. Porque com os passados dias a gente acaba entendendo que nem sempre pessoas com a idade mais avançada necessariamente têm mais experiência. Não importa as experiências que você tem vivido, os caminhos que você tem percorrido. O que importa é que quem prometeu é Deus. Porque, queridos, quando eles receberam a promessa, Abraão já tinha desfrutado de muitas outras. Abraão já era um homem próspero, já era um homem reconhecido. Ele já estava desfrutando de outras promessas. Mas quando essa, que era que machucava e sacudia com ele, veio, ele duvidou. Isso acontece comigo quando nós estamos na igreja, isso acontece com você que está aí embaixo. Às vezes é liberado uma palavra, um louvor é lançado sobre a tua vida, com algo que chacoalha e que mexe com os teus sentimentos. Aí só porque mexe com os teus sentimentos você duvida.
Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor, meu amado. Aquilo que estava mexendo com você não pode causar dúvidas, porque você sabe em quem você está alicerçado. Você sabe que quem prometeu não foi eu, não foi o pastor, não foi a liderança, mas quem prometeu e quem te levantou foi o próprio Deus. É por isso que a promessa ela continua de pé, ela continua válida e verdadeira. Amados, todas as vezes que nós duvidamos, nos falta visão da promessa. Todas as vezes que nós duvidamos, nos falta visão da promessa. Se o teu coração chegou aqui com dúvidas, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. É porque está te faltando visão e hoje os teus olhos vão ser abertos em nome de Jesus. E queridos, além da querfatoridade e tempo, e você vai ver que nós vamos falar muito sobre dias aqui nessa ministração hoje, o Senhor tem me incomodado sobre algo, sobre gerar, sobre frutificar, sobre crescer, sobre dar frutos. E as promessas que o Senhor fez na Bíblia sobre geração, sobre multiplicação e sobre frutos, são promessas poderosíssimas. A Bíblia vai dizer que um dia o anjo Gabriel chegou para Zacarias e disse a Zacarias que ele seria o pai de João o Batista. Nós mencionamos João Batista, mas o mais correto deveria ser João o Batista, porque era quem batizava. E Zacarias, amados, ele era um homem de Deus, ele era o líder daquela época, ele era o líder daquele tempo. E Zacarias, como homem de Deus, ele poderia ter dito: eu tomo posse da promessa, eu vou me agarrar com essa promessa, e mesmo velho, eu acredito que Deus vai fazer na minha vida. Mas não, Zacarias, ele duvidou da promessa. Zacarias, ele duvidou da promessa, e até que João, o Batista, viesse nascer, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Você que está duvidando da promessa, eu vou mexer com você hoje. Você que está duvidando da promessa, você que está com o coração incrédulo, essa mensagem vai te partir ao meio, de cima a baixo, porque você, para não ficar mudo, vai ter que fazer culto de perdão a Deus. Você, para não ficar mudo, vai ter que fazer culto de perdão ao Senhor. Que é isso, irmão João? Não é culto de ação de graça, não? É, mas no culto de ação de graça, tu vai pedir perdão, porque o Deus que prometeu, cumpriu. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Aleluia. Aí no culto da vitória, tu vai chamar todo mundo, no testemunho, tu vai começar dessa forma. Não, irmãos, não é que eu recebi. Irmãos, eu estou em primeiro lugar pedindo perdão a Deus, porque Ele já me havia prometido. Deus já havia me garantido que eu iria receber, mas eu duvidei. E para abrir esse testemunho, você não vai começar cantando e nem contando. Você vai começar pedindo perdão, porque o Deus que prometeu, Ele foi fiel para cumprir. Queridos, prepare o culto. Você vai ter que pedir perdão. Meus amados, não existe nada quem peça. Não existe nada quem peça. Nós conhecemos quem? O dono da promessa. Prepare o culto. E olha, vou mais dizendo, no cartaz vai ter assim: culto de agradecimento e de perdão ao Senhor. Prepare o culto. Quero dizer para você que a igreja, os cultos de terça-feira estão abertos se a sua casa não comportar. Você pode fazer nesse lugar. Você tem total liberdade para isso. E vai ser um prazer, meu amado, estar aqui, te abraçar, dizer que Jesus é bom e que ainda bem que o Senhor te perdoou porque tu duvidou. Mas Ele prometeu. Queridos, Zacarias velho, e ele duvidou. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. A promessa, isso aqui é muito complexo, mas a promessa não é o cumprimento. Que é isso, irmão João? A promessa não é o cumprimento? Para Zacarias era um filho. Para Deus era aquele que abriria o caminho pelo qual Jesus iria passar. Escute. Para Zacarias, era um filho. Para Deus, seria aquele que abriria o caminho pelo qual o Filho de Deus iria passar. Para Sara, era o reconhecimento de que não adiantava perder a paciência, de que não adiantava ficar ansiosa, de que não adiantava mandar Abraão se deitar com Agar, e que também não era Ismael da promessa.
Para Sara era o cumprimento de que ela era uma mulher abençoada por Deus. Para Sara era o reconhecimento de que toda a jornada com Abraão valeu a pena para ela também. E para Sara era um filho, mas para a história seria a descendência do povo de Deus. O que isso quer dizer, irmão João? O significado que tu tem da promessa não é o que Deus tem para você. É por isso que você, irmão, quando recebe a promessa de Deus, você pensa muito pequeno. Você enxerga muito pequeno. Ainda bem que o Senhor, Ele não conta, Manassés, com a minha e com a tua interpretação da promessa. Ele só conta com a dele. Que é isso, irmão João? O Senhor não está preocupado com a minha imaginação e nem com a tua. O Senhor não está preocupado com a minha e com a tua interpretação. Porque para mim e para você é a nossa bênção. Mas para Deus é o propósito. Para mim e para você é receber a vitória. Mas para Deus é a marca do milagre. Para mim e para você é receber do Senhor. Mas para Deus é impactar aqueles que são a testemunha. Amados, se o Senhor fosse contar com a minha e com a tua imaginação para se cumprir as coisas dele na minha vida, Sara não tinha gerado Isaac e teria ficado com Ismael adotado. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai adotar promessas dos outros. Você não vai pegar carona na promessa dos outros. Você não vai pegar atalho na promessa dos outros. Porque o Deus que prometeu é fiel. E a promessa não é para um e nem para outro, mas a promessa é para você. A promessa não morreu, a herança está de pé. Escute, pare de pegar carona na promessa dos outros. A promessa, ela é sua. Queridos, maior do que foi Zacarias foi João Batista. João Batista, ele gerou um alvoroço, um rebuliço no meio daquele povo. João Batista tinha uma autoridade que Zacarias não tinha. João Batista teve a visão que Zacarias não teve. João Batista batizou o próprio Cristo, coisa que o seu pai jamais teria capacidade de fazer, porque maior é aquilo que Deus tem para nos dar do que aquilo que eu e você achamos que vamos receber. Não existe nada quem peça. Nós conhecemos o dono da promessa. Queridos, a promessa de geração na nossa vida, ela é algo muito forte e algo presente. E eu quero que você se apegue nisso. Se apegue nisso para dizer para Deus hoje, levante sua mão para o céu e diga: Senhor, a minha promessa está gerando frutos que eu não tenho como imaginar. Queridos, porque alguns de nós carregamos dentro de nós a promessa de gerar. Outros carregam dentro de si mesmo a promessa de liderar. O povo de Deus, amados, aquele a quem o Senhor escolheu, eu quero que você tenha isso em mente em nome de Jesus. Mesmo que você não suba ao altar, mesmo que você não tenha um cargo, uma posição, uma cadeira no ministério, o Senhor te chamou para liderar. Liderar a sua casa, liderar o seu trabalho, liderar os seus negócios, liderar o seu bairro, liderar a sua comunidade. O Senhor chamou você para liderar, porque a grande função do líder é ser um espelho para aqueles que estão vindo depois dele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele fez uma promessa a Moisés e Ele também fez uma promessa a Gideão. E a promessa que o Senhor fez tanto a Moisés como a Gideão foi que eles iriam liderar o povo dele. É que eles seriam líderes para marcar uma geração e para marcar um tempo. Um dia Deus chega para Moisés e prometeu que ele iria libertar os israelitas do Egito, que ele iria libertar o povo dele do Egito. E é interessante, meus amados, que um dia Deus chega para Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e o Senhor também diz para Gideão que ele não iria libertar, mas que ele iria vencer os midianitas. Você já está entendendo isso da parte do Senhor? Existem pessoas aqui com a promessa de liderança para levar libertação e outras para liderar movimentos de vitória e de batalha. Queridos, Moisés estava lá, viveu a cultura dos egípcios, cresceu no palácio de Faraó, mas um dia o Senhor teve um encontro com Moisés e lançou uma promessa sobre a vida dele. Moisés, é você quem vai liberar e quem vai libertar o meu povo do Egito. Depois de mais de 400 anos de escravidão, o Senhor diz: chega, é você quem eu quero usar para libertar esse povo. E aí o que é que Moisés vai dizer para Deus? Senhor,
Como é que posso eu liberar e liderar esse povo? Como é que eu vou ter a capacidade, Thomas, de chegar e ser o líder desse povo? Ora, irmãos, Moisés não cresceu no meio da comunidade. As pessoas, os escravos, não tinham uma ampla noção de quem era Moisés. Pelo contrário, sabiam que ele tinha crescido no palácio como um dos filhos da filha de Faraó. Então sabia que Moisés, ele não teve a cultura dos hebreus, dos israelitas, colocadas dentro dele, mas que ele tinha a cultura dos egípcios. E Moisés disse para Deus: e se por um acaso esse povo não quiser me seguir? Aquele que é fiel para te levantar, ele é fiel, aleluia, para te capacitar também. Mas fique comigo em nome de Jesus, porque Moisés pergunta o seguinte: por que é que esse povo vai me seguir? Por qual motivo que eles iriam arriscar? Irmãos, pior do que ser escravo na cabeça de uns é perder a própria vida. Mal sabem eles que na condição de escravo, escravo não tem vida. Um dia eu e você, nós éramos escravos do pecado, o Senhor nos achou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Moisés estava lá dizendo: como é que eu vou libertar esse povo? Como é que eu vou ter capacidade de chamar esse povo? Quando o Senhor chama Gideão, Gideão diz o seguinte: a minha tribo, a minha casa é uma das menores da tribo de Manassés. A tribo de Manassés já não era lá essas coisas todas, porque era uma tribo pequena, que nem fazia bem, nem fazia mal, não tinha nenhuma relevância ou significado. Mas o Deus que chamou Gideão e o Deus que chamou Moisés é o mesmo Deus que nos prometeu. Gideão estava lá e o Senhor estava dizendo: Gideão, Gideão, sai daí e vem liderar o meu povo. Moisés, Moisés, sai do palácio de Faraó e vem liderar o meu povo. O Senhor tem nos chamado para liderar, porque existe uma promessa sobre nós. E eu quero te dizer, meu amado, para sacudir você na sua cadeira, para mexer com o teu coração e com a tua mente: aquele que prometeu é aquele que te dá o crédito. Se tivesse o SPC e Serasa aqui, pelo amor de Deus, não manifeste nada não. Eu não sei como é que anda o teu nome, eu não sei como é que anda a tua imagem, eu não sei como é que anda a tua referência e liderança, mas o Deus que prometeu é o Deus que vai te referenciar e vai te dar o crédito para você ir aonde tem que ir, fazer o que tem que fazer. Moisés pergunta: quem sou eu para fazer tudo isso? E eu imagino Deus lá do céu dizendo: Moisés, tu é o portador da promessa. Gideão: Senhor, que capacidade eu tenho? Tu é o portador da promessa, Gideão, porque eu quero vencer os medianitas. Moisés: Senhor, por que esse povo vai me seguir? Não se preocupa com isso não, Moisés. O Deus que está te chamando, o Deus que está te chamando é o Deus que vai fazer através da tua vida sinais e maravilhas. Quem foi o precursor, meus amados, das 10 pragas do Egito? Foi praga para Faraó, mas para quem era escravo era a manifestação do poder de Deus. Tu vai passar, vai fazer sinais, tem gente que não vai gostar, mas para outros vai ser o sinal de que tu é um homem e uma mulher de Deus. Quando Deus te chamar e te levantar na liderança da promessa, vai ter sinais, vai ter maravilhas que as pessoas vão dizer: eu não gostei, eu não queria que fosse assim, mas para outros vão estar dizendo: era isso que eu precisava, era isso que a minha vida precisava. Porque o Deus, aleluia, que te chama para liderar é o Deus que te capacita para fazer sinais e para fazer maravilhas. Ora, Moisés, ele tinha dificuldade de fala, mas no dia que ele foi ter uma audiência com o Faraó, tu está achando que foi Moisés quem falou? No dia da tua audiência, tu está achando que é tu quem vai falar? Quem vai falar por tu é Deus, porque aquele que garante a promessa é aquele que se manifesta na sua vida. Não existe nada quem peça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel. Meu amado, preste muita atenção, no dia da audiência, não é tu que vai estar falando, quem vai estar falando é Deus por tu, porque tu tem a promessa. Aí eu imagino Gideão, vem um bocado de gente, desqualificado, sem coragem, sem entender o que é que Gideão estava fazendo. Não vou me recordar a quantidade, peço perdão, mas eram inúmeros, milhares. Estavam lá com Gideão e Jesus chega: Gideão, tem gente demais. Faz aí um primeiro corte. Aí Gideão vai e faz o primeiro corte. Aí o Senhor: Gideão, tem gente demais.
O que isso significa, amados? A promessa, ela tem testemunha. Era Gideão e seus 300, amém? 300 testemunhas do que Deus fez. E eu estou dizendo a você que você não vai ficar em oculto e nem escondido. Gideão e seus 300. O que isso quer dizer, irmão João? O Deus que te prometeu é o Deus que está te dando capacidade de fazer seleção. Irmão João, você explica isso para mim? Explico. Tu andava com as pessoas erradas até hoje. Tu contratava as pessoas erradas até hoje. Tu confiava nas pessoas erradas somente até hoje. Porque o Deus que te prometeu é o Deus que vai te dar a capacidade de selecionar quem vai ser testemunha da realização da promessa. Ah, irmão, tu vai ter que, tesourar muita gente por aí. Tu vai ter que tesourar muita gente. Porque, queridos, na realização da promessa, só está conosco quem tem capacidade de ver a mesma promessa de Deus para a nossa vida. Os 300, preste bastante atenção, a promessa que Deus deu não foi aos 300, foi a Gideão. Mas eles estavam vendo o mesmo que Gideão estava. Eles tiveram a coragem, a mesma que Gideão tinha. Eles se dotaram das mesmas ferramentas que Gideão estava municiado. O que isso quer dizer, irmão João? O Senhor está levantando pessoas que vai enxergar o que tu enxerga, que vai andar por onde tu anda, que vai utilizar o que tu usa, que vai ter a coragem que tu tem, que vai ter a disposição que tu tem, e não importa onde quer que você vá, elas vão estar vendo a mesma promessa que você. Aí eu te pergunto, quem aí já tem a visão da promessa? Aleluia. Queridos, na visão da promessa, não importa as nossas capacidades e as nossas qualidades. Moisés cresceu no meio da fartura, Gideão no meio da escassez. Mas existia uma promessa sobre eles. Não importa em qual ambiente ou com quais recursos que tu cresceu e se desenvolveu. O que importa é que o dono da promessa está aqui. Nós precisamos encaminhar pelo final, porque nós temos mais um personagem para falar e um último para finalizar. A Bíblia vai dizer que um dia o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e disse: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque eu sou Deus que vou te levar. Um dia Isaías, dotado da unção e do poder de Deus, chegou diante do rei e disse: rei, aquilo que estava desarrumado, desconcertado, põe no lugar, porque eu sou Deus e eu vou te levar. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, quando recebeu essa profecia, o rei Ezequias, ele se prostrou, ele orou, ele derramou as suas lágrimas e falou a Deus, lembrando da fidelidade dele ao Senhor. O rei, ele se prostrou de fato, abriu o seu coração, se rasgou diante de Deus e fez trazer na memória, não na memória de Deus, porque Deus nada se esquece, mas na própria memória dele, a fidelidade que ele tinha com Deus. O que isso quer dizer, irmão João? Nós estamos andando muitas vezes por caminho de fidelidade, andando por caminho de retidão. E às vezes a palavra de ordem que vem contra a nossa vida não é a que nós queremos. Não é a que nós esperamos. Não é a palavra que nós estávamos sedentos. Não era a palavra que as nossas expectativas tinham. Mas aí a Bíblia vai dizer, amados, isso aqui, eu vou precisar abrir esse parêntese para você não sair com dúvida. O Senhor não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, amém? Quando o Senhor levou Isaías até o rei Ezequias para dizer isso, existem coisas que Deus diz ao meu teu respeito, que é para tirar eu e você do nosso lugar. Tem coisas que o Senhor fala, que é para sacudir a gente, porque nós estamos com 10, 5, 8, 30 anos de igreja, e nós estamos sentados do mesmo jeito.
E aí tem dias que o Senhor levanta os seus profetas para nos dizer palavras que é para simplesmente nos tirar do lugar. Para fazer a gente sacudir, sair da nossa cadeira, entender que nós precisamos nos dobrar diante de Deus, entender que nós precisamos nos ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, quando ele orou, se dedicou ao Senhor e estava ali em lágrimas. Quando estava em lágrimas, o profeta retorna e vai dizer: o Senhor disse, tenho ouvido a tua oração. Existem pregações aqui na igreja, irmão, que é só para tirar você do teu lugar. Existem ministrações que é só para sacudir com você na sua cadeira. É para fazer o teu coração se aquebrantar. É para fazer com que você venha se derramar diante do Senhor. Porque o mesmo Deus que quando lança uma palavra para mim e para você, para nos tirar do lugar, é o Deus que manda o profeta voltar e dizer: eu tenho escutado a tua oração. Aí você acha que ficou só nisso? Não, porque o Senhor, Ele não escuta somente a nossa oração. Eu tenho escutado a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. O profeta, quando voltou, ele disse para o rei Ezequias: Ezequias, o Senhor contemplou a tua oração. O Senhor contemplou a tua oração. E eu quero te dizer mais, que Ele também irá contemplar, Ele está contemplando também as tuas lágrimas. E você acha que ficou por aí? Diga assim para o seu irmão: ainda tem mais. Eis que eu te sararei, porque o rei ele estava enfermo. O Senhor estava simplesmente, lembre disso, amados, às vezes a profecia é simplesmente para nos avisar. O Senhor estava dizendo: vai lá e diz para Ezequias que pela enfermidade dele já é chegado o tempo e eu vou recolher, mas que ele deixe a casa em ordem. Mas aí quando Ezequias se prostra e se dobra, aí Deus lá do céu diz: Ezequias está merecendo uma segunda chance. Ezequias está merecendo um pouquinho mais de tempo. Ezequias está merecendo um pouco mais da minha presença. O que isso quer dizer, irmão João? Que o Senhor é aquele que escuta as nossas orações, que colhe as nossas lágrimas e ainda libera uma promessa sobre nós. Que promessa é essa? Então tu sararás e subirás à casa do Senhor ao terceiro dia. E Ezequias foi curado conforme havia prometido e ele foi ao templo no terceiro dia. Levante sua mão em nome de Jesus ao céu, que eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Tem muita gente esperando promessa há muito tempo, mas tem promessas do Senhor que não é para daqui a 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, mas existe um já de Deus a ser operado em nossa vida. Existem promessas do Senhor que não é para daqui a 1 semana, mas é daqui para 3 dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em 3 dias, meu amado, minha amada, vai ter profecia de Deus se cumprindo e você retornará a essa casa para agradecer. Em 3 dias o Senhor irá se manifestar a você dizendo: eu escutei a tua oração, eu colhi as tuas lágrimas e no terceiro dia tem resposta da promessa. A promessa não morreu, a herança está de pé. Queridos, quando Isaías voltou, Ezequias poderia ter dito, sabe o quê? Como ele já havia dito que eu ia morrer mesmo. Ele já havia dito que iria me levar, iria me recolher. Mas o rei Ezequias teve a visão da promessa. Amados, só quem tem a visão da promessa tem a capacidade de se ajoelhar, orar e chorar quando as notícias ruins vêm até ele. É por isso que nessa noite o Senhor quer abrir os teus olhos, porque quem tem a visão da promessa responde e reage do jeito correto. Quem não tem a visão da promessa se desespera, arranca os cabelos, quer se machucar, quer pular disso, quer fazer aquilo, quer se cortar. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Chega de desespero, chega de angústia, chega de você se mutilar, chega de você ficar se menosprezando quando as notícias ruins vêm. Quem tem a visão da promessa sabe que quando a notícia ruim vem e bate, é porque é o momento de eu me ajoelhar e orar. Você nunca mais vai se desesperar na sua vida, porque quando a notícia ruim vier,
você vai ter a visão da promessa. E nós encerramos aqui essa mensagem, onde eu disse a você que tudo aquilo que nós falamos, comentamos, já havia sido explanado em outros momentos. Quem aqui pegou os 3 dias, amém? Irmãos, isso daí é uma coisa que é loucura. Ainda bem que é loucura para o mundo, para quem está aqui é poder de Deus. Eu quero que você saia daqui crendo nesses 3 dias, amados. Com toda a fé que há dentro de você. Oh, Jesus, não existe nada que impeça. A Bíblia vai nos dizer que Jesus começou a ensinar os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele começou a ensinar os seus discípulos e ele disse que ele teria que ir a Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele teria que sofrer e que ele teria que morrer. Aí Pedro não teve a visão da promessa. Porque Pedro disse, jamais vou deixar que matem o Senhor. Porque, amados, quem não tem a visão da promessa, só toma a atitude errada. A visão da promessa é para você saber tomar as atitudes certas. Amém? Aí Pedro não teve a visão da promessa. Aí Jesus dá uma chave de braço em Pedro, como que diz, Pedro, se tu quiser impedir o plano do Pai para a minha vida, tu não tem parte comigo. Jesus vai reto assim, Pedro, seco em Pedro. Porque Pedro, ele tinha muitas qualidades, mas nesse caso, ele não teve a visão da promessa. Mas aí Jesus, ele não só tem a visão como ele é a própria promessa, ele chega e diz, eu vou a Jerusalém, vou sofrer, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Lá no começo da administração, quando eu disse a você que a promessa era um braço que circulava entre os pilares, eu disse a você que a ressurreição era um marco da vida do cristão. Amém? Tanto a morte de cruz, como a ressurreição. E o Senhor é aquele que Ele mesmo ordena, Ele mesmo realiza, Ele mesmo acompanha, Ele faz tudo, todas as coisas. O Senhor Deus, na inspiração da sua palavra, Ele nos deixou marcos, Ele nos deixou datas e números, para que nós nos apegássemos a Ele. O Senhor Jesus estava dizendo, destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. O Senhor não estava se referindo a um templo de tijolos pintado, que tem aqui a cerâmica. Irmãos, você vai ver, esse altar vai finalizar o ano tão lindo que você não perde por esperar. Aí Jesus chega e diz, pode destruir o templo e eu o reconstituirei em 3 dias. Só que Jesus não estava falando do templo como esse, que eu e você nós nos congregamos, que nós viemos aqui para nos edificar. Não. A promessa era, pode destruir o templo, mas em 3 dias ele será restaurado. Você prestou atenção na pregação, sim ou não? Você já entendeu que o mais importante do que o cumprimento da promessa é o que vem com ela, não é isso? Jesus estava dizendo, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado e eu vou morrer. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Os mais espirituais começam a se arrepiar aí na cadeira. Se Jesus fica só na morte e crucificação, nós não teríamos o que temos hoje. Ao 3º dia, o templo já estava reconstituído. Ao 3º dia, Thomas, a Bíblia vai dizer que Maria estava lá. Só que quando Jesus encontra Maria, Jesus diz, Maria, já não me procura mais entre os mortos, porque o Cordeiro venceu. Aí Maria acha, Jesus ressuscitou. Jesus só ressuscitou? Jesus, ele ressuscitou. Aí através disso veio a garantia, veio a confiança, veio o poder, veio a autoridade, veio o Consolador, veio a morada celestial, veio, aleluia, a remissão de pecados, veio a confiança de que a palavra dele não muda, e veio, aleluia, a garantia de que eu e você nós seremos salvos
Eu quero dizer para você, meu amado, aleluia, que em 3 dias vai ser reconstituído na sua vida, porque o Deus que prometeu, Ele não ficou, mas Ele ressuscitou. Em 3 dias você pode nem querer, mas você vai ver. Porque Maria sabia que Jesus iria morrer, sofrer, e ela também sabia que Ele iria ressuscitar, porque Ele já havia prometido que ressuscitaria. E quando Maria chega no túmulo, ela se dá de conta, aleluia, com o cumprimento da promessa. Irmão, isso daqui é tremendo. Maria estava indo entristecida, cabisbaixo e chorando. Aí tu chegou aqui hoje entristecido, cabisbaixo, chorando. Tu tinha tudo menos a visão da promessa. Mas quando tu chegou aqui, veio o primeiro louvor, veio o segundo louvor, veio a palavra, veio o momento de oração, e o Senhor foi martelando no teu coração. O Senhor foi martelando na tua mente. O Senhor foi trabalhando dentro de você. Você chegou aqui entristecido, chorando, e você veio carregando com você os materiais de quem iria se encontrar com a morte, porque Maria está levando as coisas para cuidar do corpo de Jesus. Mas ao chegar lá, Maria não encontrou, aleluia, somente, aleluia, um túmulo vazio, mas ela encontrou a promessa viva, a promessa verdadeira, a promessa de pé. Ela encontrou a garantia da promessa de que em 3 dias o Senhor é poderoso o suficiente para morrer e ressuscitar. Em 3 dias Ele é poderoso o suficiente para trazer à vida aquilo que já nem existia mais. Em 3 dias o Senhor é poderoso o suficiente para se encontrar com você e dizer: tu estava indo chorar por quê? Se eu estou vivo, estou aqui para dizer que a promessa está de pé. As testemunhas, quem lembra das testemunhas? Aí Maria encontra Jesus e já chega a Jesus e diz: Maria, vai lá, vai depressa, conta aos meus discípulos e a Pedro que eu já não estou mais entre os mortos. Meu irmão, em 3 dias vai ter gente aqui correndo. Em 3 dias aqui vai ter gente indo para um lado, para o outro. Em 3 dias vai ter gente: meu Deus, cadê o pastor? Meu Deus, cadê o irmão Paulo César? Meu Deus, cadê o irmão Luiz? Cadê o irmão Eduardo? Meu Deus, cadê aquele povo que eu ligo e ninguém está me atendendo? Meu Deus, cadê aquele povo que eu estou procurando? A promessa está de pé, a promessa está viva. Tu vai correr para um lado e para o outro, anunciando que a promessa está de pé, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida tem testemunha. Oh, aleluia. Tem testemunha, irmão. A ressurreição teria o mesmo efeito se Maria não estivesse lá? Não, porque precisava ter a testemunha. Até nisso o Senhor pensou. Até nisso o Senhor pensou, e por que Maria, né? Mas isso é pregação para um outro momento. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que na visão da promessa, foi liberado hoje sobre a sua vida a promessa de gerar, amém? Foi liberado sobre a sua vida a promessa de liderar. E foi liberado sobre a sua vida a promessa e a confirmação de que em 3 dias, você terá sinal e bênção de Deus para contar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Nós precisamos finalizar o culto celebrando as promessas do Senhor. Nós precisamos finalizar o culto celebrando as promessas de Deus. E eu quero encerrar essa ministração dizendo para você, meu amado, minha amada, você que chegou aqui sem visão, em nome de Jesus, os teus olhos estão abertos. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Uma vez que colocamos os nossos olhos no Senhor, nada mais nos satisfaz. Espírito Santo. Oh, Jesus.
Senhor. Oh, Senhor Jesus, passeia no meio de nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai querido. Oh, Espírito Santo. Pai, diante de Ti, apresento, meu Deus, os corações e os olhos dos meus irmãos. Se tem alguém aqui em nosso meio, Jesus, com o coração endurecido, vem quebrar esse coração nesse momento. Vem quebrar esse coração, vem libertar essa mente, meu Deus amado, em nome de Jesus. Se há alguém em nosso meio, meu Deus querido, com escama nos seus olhos, vem fazer cair por terra agora as escamas em nome de Jesus. Pai, porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Ti, nada mais nos satisfaz. Espírito Santo de Deus, uma vez, meu Pai querido, que nós estamos nessa casa e que nós temos a visão da promessa, nós tomamos posse de que ao terceiro dia, nós teremos o sinal, nós teremos o cumprimento, a realização de uma promessa. Nós teremos a confiança e a garantia de que o Senhor, aleluia, é aquele que está ao nosso favor, meu Pai querido, porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Ti, oh Espírito Santo de Deus, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti. Declare isso ao Senhor, declare isso ao Senhor. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Vai declarando isso para Ele. Vai declarando isso para Ele. Vai declarando, vai declarando. Queremos o Senhor, nada impedirá o cumprimento da promessa. As cadeias, aleluia, os problemas e situações que visavam impedir, eles já caíram por terra agora. Eles caíram por terra agora, porque aqueles que estão com os olhos do Senhor, nada mais impedirá que a promessa venha se cumprir. Nada mais impedirá que a promessa venha se realizar. Porque, aleluia, uma vez, meu Deus, que nós colocamos os nossos olhos em Ti, o Senhor é aquele que sonda e esquadrinha a nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Nada mais.
Você aprendeu hoje que você só precisa do dono da promessa. Você só precisa dele, mais ninguém. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Queridos, existe alguém em nosso meio que ainda não confessa o Senhor como Salvador e que hoje gostaria de entregar a vida ao dono da promessa? Tem alguém em nosso meio que quer aceitar a esse Jesus? Tem alguém em nosso meio que gostaria de fazer uma confissão de fé hoje e aceitar o dono da promessa? Se tiver, não tenha vergonha, você só precisa levantar a sua mão, eu vou até aí abraçar você. Só levante sua mão. Se tiver alguém, só levante sua mão. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o dono da promessa, Deus de aliança, Deus, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. oh Espírito Santo de Deus, Deus que te chama. Sei que os teus olhos estão atentos, permanece em mim. Paulo disse que a promessa já faz tempo. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, Queridos, prestem atenção. És Deus de pé, Oh, aleluia. e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. seus planos não podem ser frustrados. Oh, glória! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível Acontecer. Vem aqui em nome de Jesus. Você mesmo, você mesmo. Aí, atrás da irmã Rossana. Você mesmo, minha querida. Atrás da irmã Rossana, vem aqui,